Muito bem, estamos na era do conhecimento, isso nós já sabemos, a todo momento nós deparamos com informações novas, tecnologias novas, ciências novas, e sabemos, né, que quem detém o conhecimento sai na frente, seja a pessoa individual, uma organização empresarial, uma nação. Mas como fazer uma gestão do conhecimento e transformar essas informações em valor agregado para as organizações e produzir resultados, e melhorar resultados, melhorar a competitividade? Nesse vídeo, nós vamos apontar 3 fases da construção da gestão do conhecimento nas organizações empresariais. E essas 3 fases, elas são fundamentais e depende da ação do gestor, depende da ação de gerência e depende da ação de cada colaborador quando ele tem o acesso, quando ele tem o contato com esses fatos que provocam situações que vão gerar informações e essas informações produzir conhecimentos. Então, o primeiro passo é identificar e selecionar os dados. Esses dados são os fatos que dão origem a uma determinada informação que vai orientar um procedimento e que vai se transformar em conhecimento na organização. Pode ser esse conhecimento a partir de um erro, a partir de um problema que tenha acontecido, onde o dado foi um erro, uma falha de produção, uma falha no processo, ou pode ser um dado onde ele traz uma informação onde nós possamos incluir algo melhor de mudanças do processo e aí melhorar a produção, melhorar o serviço final, que é o objetivo de todo o processo de gestão. Então, o primeiro passo é identificar e selecionar os dados ou os fatos, ou seja, o que vai dar origem àquela questão que vai ser analisada. O segundo é transformar esses dados em informações, e essas informações elas vão orientar os processos, as atividades, as etapas para se cumprir aquele objetivo que foi definido naquela atividade, para aquele produto ou aquele serviço. Terceiro, produzir esse conhecimento e disseminar em toda a organização. Ou seja, cada vez que cometemos uma falha, nós saímos melhores porque nós corrigimos essas falhas e damos um passo à frente. Cada vez que nós incluímos uma melhoria no processo, nós damos um passo à frente e isso vai se solidificando em toda a estrutura da organização. Esse é o objetivo desse vídeo, onde nós vamos trabalhar esses 3 itens que são os dados, as informações e o conhecimento, que ele vai fazer parte da gestão. Não se esqueça de se inscrever nesse canal, se esses temas são de teu interesse, ou seja, empreendedorismo, gestão do conhecimento, marketing digital, e-commerce, marketplace, gestão de negócios e qualidade, para você receber notificação quando tiver novidades por aqui. Outra coisa, se a legenda não aparecer automaticamente nesse vídeo, ative-a e assim você poderá baixar o som, caso seja necessário, se você estiver num ambiente onde você não pode ter o som ou está faltando aí o som, o fone de ouvido, ok? Ative, porque às vezes ela não aparece automaticamente, mas eu coloco para ela aparecer automaticamente. E aqui na marca d'água, você vai ter um link onde vai acessar diretamente a nossa página que tem artigos sobre esses temas. Vai lá e você vai conferir que tem mais de 20 artigos ali sobre todas essas áreas e de repente vai ter algum que vai te atender. Bem, o que é gestão de conhecimento? Do inglês KM, ou Knowledge Management, é o conjunto de tecnologias. Hoje, com o avanço da tecnologia e da informação e da comunicação, da intervenção da internet das coisas, que facilita todas as atividades, do Big Data, que aponta para o grande volume de dados que precisam de ser armazenados e utilizados na gestão empresarial, e os sistemas de gestão que buscam atender a cada necessidade, seja ele financeiro, seja ele a produção, seja ele de serviço, de atendimento, incluindo
desse conhecimento os processos que precisam estar organizados de forma que as atividades sejam bem estruturadas, de forma que os colaboradores desenvolvam sem ruídos, sem problemas, sem dificuldades. Tudo isso tem um objetivo: apoiar a criação, a transferência e a ampliação do conhecimento nas organizações. Porque esse hoje é o maior ativo da empresa. O conhecimento hoje é o maior ativo da empresa. O capital intelectual hoje é o maior ativo da empresa. O capital do conhecimento hoje é o maior ativo da empresa. E o grande desafio da gestão é transformar esses conhecimentos em valor agregado, em ativos que vão produzir resultados para os negócios. Não são os recursos humanos, financeiros, materiais que transformam processos em resultados, e sim a forma como o processo de gestão transforma os conhecimentos em produtos ou serviços em conformidade ao mercado que você atende, com os clientes que você atende, com o nicho do mercado que você atende. Segundo a KM World, que é uma referência norte-americana sobre o tema gestão do conhecimento, diz o seguinte: a gestão do conhecimento é um recurso que visa a identificar, capturar, avaliar, recuperar e compartilhar todos os ativos de informações de uma empresa. Esses ativos podem incluir banco de dados, documentos, políticas, procedimentos e conhecimentos e experiências adquiridas pelos colaboradores. E gerir tudo isso é função de cada colaborador, tenha ele ou não função de gerência. Já sabemos que esse tema é muito amplo. Então aqui vamos entender o que são dados, identificar como tal, informação e conhecimento. Vamos nos limitar esse vídeo para ele ficar curto sobre o que são dados. Como transformar esses dados em informações e como transformar eles em conhecimentos e como usá-los na gestão e aí produzir resultado e dar um passo à frente na organização. Tá? Uma forma mais fácil de entender o que é cada um deles é através de um exemplo prático de dados, informação e conhecimento. Então vamos lá. Dado é um conjunto de informações isoladas, soltas e às vezes desconexas. Por quê? O primeiro contato que você tem com o dado, ele às vezes está solto. Você percebe que existe um problema. Você percebe que alguma coisa aconteceu e que interrompeu o processo. Mas ele, naquele primeiro momento, ele simplesmente é uma peça solta, é uma peça desconexa. E aí nós precisamos de identificar eles. Então vamos dar dois exemplos para nós entendermos. Suponhamos que o número de falta de funcionários do mês seja alta, num determinado mês. Então essa foi a informação que foi passada do Recursos Humanos para a direção. No primeiro momento, é uma informação solta. Quais as razões que levaram às faltas? Aí você começa a buscar informações. Depois, nós vamos verificar quais são as consequências, ou melhor, quais foram as consequências dessas faltas. Diminuiu a produção? Diminuiu a qualidade dos serviços? Prejudicou a motivação do setor no qual teve o maior número de falta? Houve alteração em relação à folha de pagamento? Então, quando nós apuramos estas consequências, nós começamos a transformar esse dado solto que foram absenteísmos ou faltas e vamos analisar quais foram as consequências dessas faltas e a partir dali ele vai ser base da informação para alguma decisão ser tomada.
E que decisão poderá ser tomada? Aí ele se transforma em informação. De repente, reuniões, treinamento, compreender o que está acontecendo, que pode ser algum processo de desmotivação. Então aí precisa de um trabalho para ser feito. A partir dali, nós transformamos aqueles dados que foram faltas, absenteísmos, em informações para daí tomar decisões. E a decisão aí, no caso, ela pode ser tomada. A partir do momento que foi transformado isso aí em alguma ação, como treinamento dos recursos humanos para verificar o que está acontecendo, fazer alguma correção relacionada a plano de cargos e salários, mudar funcionário ou colaborador, melhor dizendo, de setor. Então, a partir daí, nós vamos construir conhecimento. Ou seja, essas atitudes tomadas, elas vão demonstrar para o futuro que é preciso prestar atenção nesses pontos ou nesses dados que surgiram, nesses problemas que surgiram lá atrás. Vamos para um outro exemplo. Houve uma redução na produção do setor X ou do produto X. Essa foi uma informação, ou seja, a planilha chegou lá na direção e eles começaram a analisar e observar, pô, a produção no período passado, no mês passado, foi de 1.000 unidades e agora caiu para 920 unidades. A pergunta a ser feita é, o que aconteceu? Então, esses dados eles vão transformar e vão ser trabalhados para se transformar em informações. O que vai acontecer? Aí vamos lá, vamos no setor e vamos analisar. De repente os equipamentos eles já estão obsoletos, precisamos trocar os equipamentos. De repente os equipamentos precisam de manutenção, então vamos fazer a manutenção. De repente os funcionários que estão atuando naquele setor, eles não estão compreendendo como desempenhar a função dele. Então vamos promover o treinamento desse funcionário. De repente nós temos que deslocar, criar uma estrutura melhor, um layout melhor. Então, aquele momento, aquele dado inicial da redução da produção, ele transformou numa informação onde ele diz quais são os motivos que levaram e a partir daí tomam-se as decisões. Então, tomadas essas decisões elas vão se transformar em conhecimento. E aí elas passam a ser disseminadas em toda a organização. E passo a passo vai se avançando. Esses são dois exemplos simples, né? Mas nós podemos, mais para frente, nós vamos trabalhar outros vídeos e colocar outros vídeos onde nós vamos aprimorar mais isso. Mas o ponto de partida que nós queremos colocar é o seguinte, nós precisamos de descobrir a origem, para a partir da origem nós trabalharmos, verificarmos o que precisamos fazer, que decisão tomar e a partir dali colocar isso dentro do nosso manual de melhoria, né? do nosso avanço enquanto organização, enquanto empresa. Portanto, podemos dizer que um dado é um conjunto de informações isoladas. Uma informação é conhecimento produzido a partir da conexão entre os dados que se tornam público por meio de comunicações ou de publicidade. A partir do momento que se descobriu ele passou a ser público. E o conhecimento, que é a terceira etapa, é o entendimento sobre um fato, sobre um produto ou um serviço, um processo, um resultado de estudos, das análises, dos ajustes realizados a partir dos dados e informações e ganha corpo e pode ser disseminado por toda a organização. Veja bem, são os dados originais o grande diferencial da construção do conhecimento, porque é a partir dele que o receptor ou o gestor, o responsável, ao receber, decide se ele é ou não importante. Aí entramos num outro ponto crítico, onde nós vamos trabalhar a questão do dado e informação. Porque quantas vezes percebe-se um determinado problema na empresa, num processo, numa atividade,
com um colaborador no setor, seja ele financeiro, de gestão de pessoas, de produção, e quando vai analisar, percebe que o responsável por iniciar a solução do problema, que deveria iniciar a solução do problema, não deu a devida importância por aquele dado que chegou até ele, ou por aquele dado que ele percebeu. Isso pode acontecer por falta de conhecimento desse gestor, ou desse decisor, que teria que tomar uma decisão, por falta de habilidade de gestão, que é fazer as coisas acontecerem, ou de comunicação, porque de repente a forma com que a comunicação aconteceu entre o início do problema, o início do fato, até chegar até ele, teve ruído, e aí não houve a compreensão exata do dado, ou do problema, ou do fato, ou por pouco caso mesmo, ou quando ele simplesmente olhou e achou que aquilo ali não é importante. Ou não deu importância porque existe alguma má vontade, que não pode acontecer, isso de maneira nenhuma, alguma má vontade com aquele funcionário, com aquele colaborador que relatou o problema ou que apresentou o problema. Ou seja, não transformou aquele dado ou fato em informação para tomadas de decisões necessárias. Estou chamando a atenção aqui para a necessidade do saber ouvir e analisar os fatos, para daí tomar-se decisão. Porque a atitude, ela está relacionada também com a capacidade que a pessoa tem de entender o que ela recebeu e encaminhar da forma correta. A atitude, ela depende dessa habilidade, desses conhecimentos necessários, desses conhecimentos relacionados àquele assunto, ou aquele problema que surgiu. Alguns métodos podem ser adotados pelo gestor, por exemplo, pelo chefe, pelo coordenador, para transformar dados em informação e orientar decisões. Ou seja, surgiu alguma situação diferente que provocou algum ruído no processo, é preciso, então aí qual a forma, né? Qual a forma de buscar e conseguir entender isso? Existem, aqui eu vou elencar alguns itens que podem e devem ser usados para daí você transformar aquela possibilidade de compreensão do problema em verdadeiramente entendimento sobre ele. Vamos nós. Primeiro, compreender a finalidade dos dados observados, ou seja, contextualizar aquele dado no processo em questão. Ele é no RH? Ou ele está relacionado à gestão de pessoas? Ele está relacionado à produção? Ele está relacionado a custo? O que eu estou dizendo aqui? É a necessidade de se compreender exatamente onde está o problema, o fato que precisa ser analisado, o dado. Aquele dado, como que nós vamos analisar ele? Quantitativamente ou qualitativamente? Ele é do setor de produção, ele é do setor de gestão de pessoas, ele é do financeiro, está relacionado a custo, ele está relacionado com o fornecedor, com a matéria-prima que chegou em qualidade deficiente. Então é preciso primeiro entender isso aí. Primeiro focar no problema e identificar qual é a natureza daquele dado, né, que nós estamos falando. Depois, identificar as características e essenciais dos componentes dos dados em questões. Ou seja, é o momento ali de identificar quais são as características e os componentes essenciais deles. E a partir dali, encaminhar de forma correta. Ou seja, não pode ser subjetivo, não pode ser abstrato, né? As decisões de gestão, elas têm que ser concretas. Terceiro, utilizar os recursos adequados para análise dos dados. Dos recursos estatísticos, se forem eles os recursos ideais, matemático, se for ele, qualitativo, se for ele, de pessoas, se for eles, tá? Mas é preciso utilizar os recursos adequados para resolver a questão. Segundo, realizar as correções e reorganizar os dados, ou seja, da maneira com que estava feito,
a maneira com que se fazia, ou melhor dizendo, faz-se a correção e ali reorienta o processo e ali vamos continuar para voltar ao estágio anterior, que era o estágio que era o ideal, que estava dentro da conformidade que se queria. É importante entender também que para transformar o conhecimento em valor agregado para a empresa, será necessário que ele seja socializado de forma ampla e restrita em todas as áreas. O socializado aqui significa que todo conhecimento ele tem que ser socializado em toda a organização. Óbvio que existem conhecimentos que são específicos para determinado setor e determinadas áreas. Isso não se pode ignorar. O socializar significa que todos daquele setor, todos envolvidos com aquela atividade, precisam de conhecer, ter as informações necessárias e o conhecimento necessário. Então, a partir do momento que alguns ajustes foram feitos, observando essas variáveis apontadas de conhecimentos, dado, informação e conhecimento, e aí iniciar o processo de gestão dele, que a gestão do conhecimento também nós vamos trazer ela mais detalhado mais para frente em outros vídeos, porque agora nós estamos pegando do ponto de partida, que é o chão, né? Que é o chão, a sola do pé para se descobrir onde está o problema. Mas esse vídeo será apresentado para frente, relacionados a esses temas, como eu falei. Agora eu quero deixar para reflexão a frase de Thomas Fuller, historiador e religioso britânico. Ele dizia o seguinte em relação ao conhecimento: o conhecimento é um tesouro, mas a prática é a chave para ele. E assim vamos avançando e conquistando metas. No próximo vídeo, nós voltaremos ao assunto de gestão do conhecimento, apontando outros tópicos, observando uma sequência. Então, só lembrando para você, não esqueça de se inscrever no canal para você receber todas as vezes que tiver novidade. Não esqueça de verificar aqui o link em cima da página, onde nós temos aí dados e temas e artigos que versam sobre todos esses assuntos, tá bom? Por hoje é só e nós nos encontraremos no próximo vídeo. Até lá!